Candidata, bom dia, obrigado pela presença, por participar aqui desta iniciativa. A senhora tem 5 minutos aí para essas apresentações iniciais, falando aí do seu trabalho, das suas propostas com relação aos objetivos do evento, que são as ideias e propostas para a capital. Bem, eu quero saudar o Fábio, coordenador dos trabalhos aqui, os presentes, os internautas, os ouvintes da Rádio USP, cumprimentar pela iniciativa. Eu acho que é a melhor forma da sociedade e da cidade se preparar para um pleito eleitoral, é discutir a própria cidade com a cidade, que são os cidadãos e cidadãs que a constituem. Eu agradeço o convite e, iniciando a minha intervenção, eu queria dizer que eu já conheço essa cidade, já tive o privilégio e a responsabilidade de governá-la num outro período, num outro momento. Foi um governo que também não contou com aliança com outras forças políticas, o que trouxe vantagem, mas também trouxe dificuldades, no sentido de termos governado com minoria na Câmara os 4 anos, o que limitou a nossa capacidade de mudar muitos aspectos da vida da cidade. Essa experiência me valeu muito na vida e é o que me prepara, é o que me credencia para, de novo, governar essa cidade, se o povo quiser que isso aconteça. E a minha primeira, ou a minha maior proposta, ou a melhor proposta, a mais prioritária, é desenvolver economicamente a cidade. A cidade de São Paulo é uma cidade poderosa, seja pelo poder econômico que ela detém, seja pelo seu orçamento, embora seja curto, face às demandas da cidade, mas não é pouca coisa um orçamento que é o 5º orçamento do país. É uma cidade que responde por cerca de 15% do produto interno bruto. Portanto, não dá para governar a cidade pensando apenas em administrar um orçamento curto, com uma demanda crescente, né, e com uma limitação da esfera municipal de poder em relação às outras esferas, sobretudo o poder federal, que é quem decide as questões estratégicas do país. Então, nós queremos empoderar economicamente a cidade, desenvolver o potencial econômico da própria prefeitura, iniciar um processo de criação do desenvolvimento econômico local, apoiando, sustentando e fomentando atividades produtivas, até como um meio de combater o desemprego na cidade. E a nossa meta principal é combater a desigualdade na cidade. A desigualdade é o enfrentamento ao desemprego, é também ter uma política tributária, fiscal, justa, equilibrada, no sentido de não onerar tanto os assalariados, os consumidores, com os tributos municipais, mas é fazer justiça fiscal, justiça tributária, e quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos deve pagar menos, quem não tem nada não deve pagar, e destinar a grande fatia dos recursos arrecadados na cidade, ano a ano, para investir nas políticas públicas, nas políticas sociais, e descentralizar o poder na cidade. É uma cidade que tem 32 grandes cidades dentro dela, são 32 subprefeituras, cada uma delas é uma grande cidade, com problemas, mas também com possibilidades, com oportunidades de desenvolvimento regional. Então, nós vamos tratar a questão do orçamento, seja a sua elaboração, a sua execução, a gestão financeira se dará de forma descentralizada no âmbito de cada região administrativa da cidade. Portanto, é dessa forma que nós queremos governar mais uma vez a cidade, de baixo para cima, empoderando a cidadania que se encontram lá onde essas pessoas vivem e trabalham, dessa forma sair do governo com menos poder do que quando entramos, porque esse poder tem que ser devolvido à fonte dele, que é a cidadania.
Candidata, nós abrimos agora, então, ao espaço aqui de 20 minutos para as perguntas do público participante aqui no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP. Temos uma primeira pergunta que gostaríamos de fazer, que foi lançada a todos os candidatos pelo reitor da Universidade de São Paulo, professor Marco Antônio Zago. Quais as propostas das universidades, a USP e as demais, podem ser inseridas no seu plano de gestão, na sua futura gestão? Como seria uma participação como essa? Olha, as universidades públicas, elas são centro de excelência, de conhecimento científico, de conhecimento tecnológico. E são universidades mantidas pelo povo, que também nem sempre tem acesso a ela, porque ainda há, inclusive, analfabetos aos milhares nessa cidade. Então, manter universidades públicas custa caro. E, portanto, a universidade pública tem necessariamente uma função social importante. É colocar o saber acadêmico, que se traduz também em tecnologia e soluções concretas e práticas para os problemas concretos da sociedade. Então, nós queremos uma parceria desde o primeiro dia, como fizemos no outro governo. Nós tínhamos, inclusive, no nosso quadro de secretários, vários professores da USP, e nós utilizamos conhecimentos tecnológicos da USP para resolver certos problemas, inclusive de infraestrutura na cidade. Nós produzimos asfaltos a partir de certas tecnologias geradas pela própria USP, o que barateou os custos e aumentou a capacidade de ampliarmos a oferta desse insumo para manter a cidade devidamente resolvido o seu problema de infraestrutura, seu problema de pavimentação na cidade. Nós também construímos unidades habitacionais, 10 mil unidades habitacionais em mutirão, além de mais 30 mil sobre outros métodos, e o conhecimento de como construir e com novas tecnologias de construção também foi fruto da nossa parceria com a USP. Então, pessoal da USP, conhecimentos científicos tecnológicos e soluções para os problemas concretos da cidade, é essa a melhor forma de nós incorporarmos a USP na gestão da cidade no próximo governo. Uma pergunta aqui sorteada entre as que foram feitas pelos participantes. A senhora tem como objetivo trazer novamente a pauta do passe livre numa possível próxima gestão? Sim, até porque hoje nós temos uma lei federal, de minha autoria, aliás, uma lei federal que criou o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e tem uma emenda constitucional de minha autoria que inclui, no artigo 6º da Constituição, o transporte como um direito social. E se é um direito social, é um dever do Estado prover esse direito, os meios para que esses direitos sejam respeitados. Nós vamos implantar o passe livre progressivamente, começando nos finais de semana, para que as pessoas possam acessar os parques públicos, os cinemas, os teatros, as bibliotecas, fazer visitas aos seus familiares, seus amigos de final de semana. Portanto, liberar o passe nos ônibus da cidade nos finais de semana. Também o transporte intra-bairro, não sendo entre bairros, também é possível adotar a política do passe livre, da tarifa zero, que não conseguimos viabilizar no nosso governo, exatamente por não termos o apoio da Câmara de Vereadores. Portanto, esse é um compromisso. Isso vem ao encontro de uma nova legislação que reconhece a mobilidade como um direito social, humano, inclusive, e é dever do Estado prover esse direito. Mais uma pergunta do público participante aqui. Na sua opinião, candidata, qual seria a maior deficiência na atual gestão aqui na Prefeitura de São Paulo e o que a senhora faria para saná-la? Olha, tem muitas deficiências, não só por problema da gestão em si mesma, mas um grande problema que eu pretendo enfrentar no primeiro dia é o problema da dívida pública. São Paulo destina no seu orçamento, de 2017, o orçamento já está estabelecido, mais de 3 bilhões de reais para pagar juros e serviços da dívida municipal. Nós queremos enfrentar esse problema no âmbito da justiça,
né, questionando o pagamento de juros sobre juros, chamados juros compostos, e vamos querer renegociar essa dívida para que não pese tanto no orçamento da cidade um volume tão grande de recursos, né, que é destinado anualmente a pagar juros e serviços da dívida, sem sequer abater essa dívida, que já chegou a mais de 70 bilhões. O atual prefeito conseguiu renegociar no início do ano, mas ainda não teve um impacto direto, prático, no orçamento da cidade. Reduziu para mais de 30 bilhões, mas foi uma queda de quase 50%. Isso é um alívio, porém, os juros compostos continuam sendo adotados, o que os governadores conseguiram na Justiça derrubar. Inclusive, o Supremo Tribunal autorizou a que os governadores não pagassem, né, esses juros, esses serviços, porque era ilegal, porque havia juros sobre juros. E a Prefeitura de São Paulo não encaminhou a mesma iniciativa, e nós vamos fazê-lo logo no início da nossa gestão. Portanto, enfrentar esse problema, porque ele é a raiz e a base de todos os demais problemas da cidade, por não dispor dos recursos necessários para investimentos e para a manutenção da cidade, na sua complexidade, na sua diversidade e na carência enorme que a sociedade sofre. Outra questão sorteada aqui das que foram feitas pelo público correlata essa questão, candidata. Em todo novo governo, há um desmonte do governo anterior. Em que sentido a senhora está aberta a manter certas políticas do governo Haddad? Tudo aquilo que não só a gestão Haddad construiu de positivo para a sociedade, os demais governos anteriores, que também tenham feito o mesmo, ou seja, também proposto e realizado políticas positivas no interesse da sociedade, da cidade, nós vamos manter, ampliar, aperfeiçoar, porque não são conquistas do prefeito A, B ou C, são conquistas da sociedade, da cidade. Não é mérito pessoal desse ou daquele prefeito ou prefeita, né, resolver um problema importante para a cidade, ou implementar uma política que seja de interesse da maioria da população da cidade. Então, vamos manter todos os acertos, naquilo que for possível e necessário, vamos ampliar e aperfeiçoar, porque, insisto, não é mérito desse ou daquele gestor, mas é um direito e uma conquista da sociedade. Qual a sua visão sobre a disputa eleitoral no que diz respeito à nova política de financiamento de campanha e também às regras de participação em debates na TV? Olha, para o PSOL não faz diferença, porque o PSOL já tem, nos seus princípios, não ficar a depender da ajuda de instituições, de empresas, portanto, de pessoas que têm o controle do capital na cidade e no país. Nós não aceitamos nem solicitamos a ajuda de empresas, portanto, isso para nós não faz a diferença. De uma certa forma, eu poderia até dizer assim, não, isso dá uma certa igualdade de tratamento, o que não é verdade, porque tem um Caixa 2 pela frente, e aí a fiscalização sobre a possibilidade de Caixa 2 ser usado ainda mais intensivamente tem que ser uma preocupação dos partidos, dos candidatos e da própria Justiça Eleitoral, fiscalizar o Caixa 2, que vai entrando, né, com mais volume, provavelmente, na tentativa de substituir aquele extraordinário volume de recursos que vem via empresários. Agora, a legislação ela é restritiva, ela é excludente e ela é antidemocrática. Foi uma lei que se aprovou em outubro de 2015, um ano, portanto, antes das eleições, que é o princípio da anualidade, que tem que ser uma lei um ano antes aprovada, e tem um dispositivo nela que exclui partidos que não têm uma bancada de mais de 10 deputados, o seu candidato fica excluído dos debates, o que é uma enorme injustiça. A senhora está falando agora no caso da participação na TV. Tá? Exatamente. Veja bem, o Cunha, né, o presidente réu, que só falta morrer, mas já está morto politicamente, morrer do sentido político, né, mas está lá, já foi cassado, graças à atuação do PSOL, bancada pequena, de 6, mas teve força política e competência política capaz de afastá-lo no Conselho de Ética
e na Comissão de Constituição e Justiça, e está pressionando para que o seu mandato seja cassado por votação em plenário na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, em vingança, a UPSOL colocou essa cláusula que, inclusive, os senadores recusaram. Quando a matéria foi para o Senado retirou da proposta esse dispositivo. Chegando na Câmara, eles retomaram. Ele e o Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, que era o relator da matéria, que foi exatamente uma medida persecutória, vingativa em relação ao PSOL, e que terminou também recaindo sobre os outros partidos. Mas há pequenos partidos e pequenos partidos. Não dá para estabelecer o mesmo tratamento de partidos pequenos. Há pequenos partidos e partidos pequenos. O nosso tem programa, tem ideologia, tem doutrina e tem compromissos e competência política, modéstia à parte, sobretudo através da sua militância de base e a sua bancada, que, embora pequena, tem feito a diferença do Congresso Nacional. Isso, no caso, relativo às propostas, às ideias da senhora para a candidatura em São Paulo, essas questões de financiamento de campanha e de tempo de TV. No caso da campanha da senhora aqui, qual a sua avaliação? Olha, eu vou ficar impedida, né, proibida de fazer chegar aos eleitores as nossas propostas, porque o horário eleitoral do PSOL são 10 segundos por dia. Dá em 10 segundos, num tempo tão curto, que eles reduziram também o curto, que isso interessa às emissoras, né, porque, de alguma forma, esse horário não é gratuito, porque isso rebate nos tributos que as emissoras recolhem aos cofres públicos. Deixam de recolher, né, portanto, quem paga, de novo, é o erário público. Mas isso impede que alguém que tem um candidato de um partido, independente do seu tamanho, tenha propostas a dialogar e a debater com a sociedade. Nós estamos impedidos. Isso é antidemocrático, isso é regressivo do ponto de vista político, é algo inaceitável, inconcebível. E estamos a reclamar no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal pautou para quarta-feira o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade do PSOL e de alguns da rede também, questionando essa determinação legal. E entramos ontem com uma liminar junto à Justiça Eleitoral da Primeira Região, aqui de São Paulo, questionando a Bandeirantes, que vai promover o primeiro debate antes da decisão do Supremo. Nós queremos evitar que esse debate da próxima segunda-feira, antes da quarta, que é quando a Justiça o Supremo vai julgar a ADIM do PSOL, não haja, ou se houver, inclua os que estão escolhidos por aquele absurdo da lei eleitoral aprovada nas condições que eu já apresentei antes. Candidata Luiza Erundina, mais uma questão aqui dos participantes no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP. Lembrando que as perguntas são sorteadas entre as que foram aprovadas aqui pela organização, as que não são pertinentes à questão das ideias e propostas dos candidatos à prefeitura ficam disponibilizadas numa urna aqui para serem consultadas depois livremente. Qual a sua iniciativa em relação à preservação e proteção do meio ambiente, tendo em vista a escassez que a cidade tem em áreas verdes e, consequentemente, escassez em água? Mais uma pergunta feita pela plateia. A questão ambiental, a sustentabilidade, está no cerne da nossa proposta. E ela não pode se constituir numa área à parte. Toda a ação do governo e todas as autorizações que o governo dá em relação a certas obras que se constroem na cidade, a certas intervenções no urbano da cidade, precisa ter critérios que preservem a sustentabilidade ambiental da cidade, a qualidade de vida na cidade. Uma proposta nossa é substituir, por exemplo, as fontes de energia, né, elétrica por energia solar. Nós propomos a adoção de painéis solares em cada escola, para que a própria escola possa dispor de uma energia solar, o que reduz custos e que reduz, evidentemente, outras consequências de um tipo de energia que nem sempre dialoga corretamente com a preservação da qualidade ambiental da cidade, da qualidade de vida.
nós vamos ampliar a mancha verde da cidade, criando parques públicos. Por exemplo, o Parque Augusta precisa tirar os prédios que ocupam aquele pulmão verde ali no centro da cidade, ali na Rua Augusta. Então, recuperar aquela área verde para que, de fato, seja apenas de uso público, de uso que não seja ocupada com a presença de grandes imóveis ali no parque. Um outro também é construir o Parque dos Búfalos, lá na Bilíngues, e preservar as áreas de mananciais daquela região. Então, além disso, nós queremos, portanto, adotar uma política de mobilidade urbana que substitua, né, o diesel na cidade por outras formas de energia, além de um controle muito forte sobre os resíduos sólidos, a coletiva, generalizar na cidade a coletiva seletiva e o tratamento adequado ao lixo que se coleta na nossa cidade. Portanto, várias medidas estão sendo programadas para serem adotadas durante o nosso governo, com uma atenção muito forte à questão ambiental e à qualidade de vida na cidade. Bom, decorridos aí cerca de 16 minutos dos 20 propostos, uma das questões aqui da organização da jornada eleitoral, candidata, é quais seriam os principais legados que a sua gestão deixaria para a cidade de São Paulo, caso seja eleita? Olha, eu espero deixar a cidade com menos desigualdade, em que a própria política de desenvolvimento econômico local e a política de geração de trabalho e renda, não necessariamente emprego, diminua a desigualdade na nossa cidade. Uma outra é radicalizar a democracia da gestão. Como eu dizia antes, cada subprefeitura é uma grande cidade e ela não pode ser administrada lá da sede do palácio onde fica a prefeita ou o prefeito. Nós temos que diminuir a cabeça do governo, diminuir o número de secretarias e de órgãos que podem ser operadas essas políticas no âmbito de cada região administrativa. Então, a saúde, a educação, a habitação, a cultura, o transporte e as demais políticas públicas, elas devem ser planejadas, operadas e avaliadas e acompanhadas no âmbito de cada região administrativa. Nós vamos governar de baixo para cima. A prefeita vai estar constantemente nas subprefeituras e ponderando o conselho de representantes que existe em cada subprefeitura, o subprefeito que será escolhido numa lista tríplice por indicação dos próprias lideranças e movimentos de cada região da cidade. Portanto, eu quero deixar a cidade mais democrática, a cidadania mais plenamente exercida, decidindo as questões estratégicas da cidade. E questões estratégicas dizem respeito à definição de prioridades, a controle da ação do poder público. E, sem dúvida nenhuma, colocar as políticas públicas como direitos e não como favores ou como benesses do governante. É o cidadão que é detentor do poder originário e é ele a quem pertencem as conquistas e as realizações positivas inspiradas na própria decisão democrática no âmbito local onde vivem as pessoas. E vamos deixar a cidade com uma mobilidade mais qualificada, uma mobilidade como um direito social, uma mobilidade onde os modais de transporte dialoguem entre si e se complementem no sentido de dar uma mobilidade que responda a todas as necessidades da diversidade enorme de pessoas que moram nessa cidade. Inclusive pensar nas calçadas. O andar na cidade, nas calçadas, é um modal de mobilidade. O mesmo em relação ao passe livre, o mesmo em relação às faixas exclusivas de ciclismo. Também tem que ter faixas exclusivas de ônibus e tem que tratar esses modais de forma que dialoguem entre si, se integrem e possam dar como resultado uma qualidade de mobilidade superior e assegurar esse direito social, humano, fundamental, que é o direito à mobilidade numa cidade metropolitana, dentro de uma região enorme, cujas fronteiras não existem, são artificiais, e ela tem que ser pensada dentro da região metropolitana, dentro do país e dentro do mundo,
porque essa é uma cidade, é uma grande megalópole, uma grande metrópole, e, como tal, ela tem que ser planejada e governada. Candidata Luísa Erundina, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP para esta jornada eleitoral, ideias e propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Rádio USP, parceria da Rádio USP e USP Debate. A senhora tem agora, então, 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu quero concluir dizendo que nós vamos resgatar a liderança política de São Paulo. Nós queremos fazer valer a voz da cidade de São Paulo através das instituições, a partir da própria prefeita, se formos nós a estar lá. Nós queremos ter voz na definição das políticas nacionais, cujo impacto, cujos efeitos recaem sobre as cidades, particularmente uma cidade como São Paulo. Esse índice absurdo de desemprego, fruto dessa crise multifacetada que o país vive hoje, recai sobre os cidadãos. E os cidadãos vivem nas cidades, moram, trabalham, constroem as cidades. E, portanto, a sociedade tem que ser ouvida. E ela deve ser ouvida pelo seu representante escolhido democraticamente nas urnas, que é o seu prefeito, a sua prefeita. Nós não vamos aceitar passivamente as decisões sobre política econômica do governo federal, cujo impacto é sempre negativo para os cidadãos. E mais, não vamos aceitar passivamente o ajuste fiscal que o governo interino está promovendo, comprometendo conquistas dos trabalhadores, dos aposentados, da luta concreta do povo em nosso país. Nós vamos reagir a isso politicamente, mobilizando, inclusive, o poder político do prefeito e da prefeita. E vamos fazer parcerias com os prefeitos da região metropolitana. Vamos dialogar com os outros níveis de governo através da Frente Nacional de Prefeitos, que foi, inclusive, um mecanismo criado por nós naquela época, junto com outros prefeitos. Portanto, a cidade de São Paulo tem que ter uma liderança política e tem que ser ouvida na definição das políticas gerais do país, já que ela representa 15% do produto interno bruto e que é o 5º orçamento do Brasil. Então, é dessa forma que eu pretendo governar a cidade, se o povo de São Paulo e se Deus decidirem nessa direção.